Bom dia, pessoal. Tudo bom por aí? Como é que você está se sentindo? Estamos aqui em mais uma live dessa série de lives preparatórias para a comunidade Reflorestamento Humano que começa na primeira segunda-feira de fevereiro. Robertinho surge, querido. Robertinho está com a gente na comunidade. Hoje eu vou ter o privilégio de falar com a Caroline Busato. Olha, ela já está aqui. Deixa eu chamar essa mulher que nós vamos falar sobre reflorestamento humano e nova economia. Então, aqui, ó. Aqui. Manda essa live para todo mundo, gente, que o assunto aqui é sério hoje. Ah, Oi! oiê, tudo bom? Eu não tô te vendo. Você tá aqui? Calma, calma. Carregou a imagem? Não, não abriu para mim as duas telas. Eu tô vendo só eu mesmo. Olha, pra mim eu vejo como se tivesse tudo certo. Será que eu É? saio e entro de novo? Não, vamos ver. Pessoal em casa, como é que tá? Eu posso lidar com a minha frustração de não vê-la, mas eu queria vê-la. Deixa eu entrar aí, só um segundinho, já Tá bom. volto. Problemas técnicos, ó. Isso aqui é fluidez, gente. É lidar com as situações de acordo com aquilo que se manifesta no momento, né? Vamos ver aqui, ó. Se agora vai. Ó, lá pro Roberto deu que tá normal. Olha só, tá aqui, ó. Ativou o vídeo e eu não te vejo. Poxa vida. Ainda não? Não, acho Nossa, que. que curioso! É. Fizeram uma live comigo esses dias e eu tava vendo a pessoa, mas a pessoa não tava me vendo. E ela disse que parece que essas novas configurações do Instagram tá acontecendo isso. Ah, que chato. Você Bom, me vê? é, eu te vejo e o Roberto disse que tá normal pra ele. Normal. Então, Pois é. Ó, a Heloísa também falou que vê normal. Bom, então vamos. Eu posso lidar com a minha frustração de não vê-la, só ouvi-la. muito bem. Bom, Cleiton, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sei que você vai falar muito da sua comunidade e eu queria muito que a gente falasse sobre esse olhar de comunidade, o que que é isso na prática, tá? Então, estou Uau, animada para essa conversa. ótimo, já era isso que eu ia te perguntar, né? Como é que você chega, conta pra gente e fala um pouquinho sobre como que você chegou até a nova economia. Bom, vamos lá. Como que eu cheguei até a nova economia? Quem sou eu? Para onde eu vou? Muito prazer para quem está assistindo a gente agora, para quem vai assistir a gente depois. Eu acho que eu sou uma grande observadora, né, do que acontece na sociedade, de como que estão as pessoas. E eu comecei a olhar para mim primeiro, né, porque sempre começa comigo, e aquele modelo não estava me deixando completamente realizada e satisfeita, né? Eu tinha um trabalho e tudo mais, e eu comecei a olhar isso, assim. Eu comecei a fazer meus processos de autoconhecimento e eu comecei a olhar para o lado e eu comecei a ver que as pessoas também estavam indo para os lugares, estavam trabalhando e não tinha brilho no olho. E aí eu fiquei pensando, será que a vida é só isso? E aí eu comecei a me perguntar, né? Acho que tem as pessoas que fazem as perguntas e tem as pessoas que vão buscando as respostas, né? E eu tenho esse perfil de ir atrás das respostas. E aí eu comecei a estudar um pouquinho, fiz uma pós-graduação em ciências holísticas, que é quando a gente olha as ciências como um todo, e economia para transição. E aí eu olhei e falei, opa, o problema está no nosso modelo. O problema está nesse modelo que a gente está totalmente fragmentado. Desde a medicina, que a gente olha para um órgão específico, esquecendo que o nosso corpo é um sistema. Desde a economia, que tem um monte de ponto cego, porque não é possível a gente ter tecnologia para ir para fora do país, do mundo, né? Foguete, e a gente não consegue combater fome e pobreza. Tem alguma coisa muito errada. Uau. E aí, tem essa linguagem da economia, que ela agrega todo mundo e ao mesmo tempo ela exclui muita gente que não se vê parte da economia, né? Principalmente as mulheres que falam, tá, mas eu não trabalho, eu não entendo nada dessa coisa da economia. E justamente trazer esse olhar do que é a economia, desmistificar isso, eu entendo que esse é muito o meu papel.
E para fechar essa resposta, eu ouvi de uma pessoa semana passada que fui apresentar um dos meus projetos, que é a minha mentoria coletiva para esse ano, que eu quero falar mais disso também. E ela olhou assim para mim e falou assim: eu consigo me enxergar dentro disso. E eu falei: nossa, é sobre isso, é sobre a gente se empoderar e a gente conseguir entender que essa linguagem é sobre a gente, porque economia e transformar ela é sobre a gente. Hum, Uau. É, muito grande, né, Carol? Esse assunto, eu acho que eu venho falando muito sobre esse paradigma da separação que nós vivemos, né? O como que o ser humano se apartou da natureza que ele mesmo é. E que essa vida conectada à natureza, ela é algo simples, ela não é algo assim complexo, né? Até porque quando a gente complexifica e nós continuamos nesse paradigma, né, da separação, de dissecar, de colocar uma coisa lá, de olhar só uma coisa aqui, que é importante, é válido em alguns momentos, principalmente quando nós estamos nessa jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente precisa, né, se desmisturar para conseguir focar e olhar uma coisa. Mas essa não é uma visão que dá para levar para todas as coisas da vida, né? Porque quando a gente olha para a natureza ela está envolvida, né? Ela está totalmente envolvida. E desse envolvimento não existe escassez, né? A abundância ela é a tônica da natureza, porque tudo ali se complementa, se retroalimenta, interdepende, né? Coexiste. E nesse momento que nós estamos passando, fala-se tanto, né, de transição planetária, de mudanças, mas eu acho que mais do que nunca nós precisamos começar a olhar para isso de forma real, né? Não só como um papo místico, uma coisa transcendente, mas a forma como o ser humano se relaciona hoje no mundo, ela é insustentável, né? Nós estamos com um dado aí econômico, e aí eu quero escutar um pouco mais de você sobre isso, de que em 2026, praticamente mais de 80% do PIB dos países vai estar voltado para o pagamento da dívida pública dos próprios países. Ou seja, a economia, esse paradigma de expropriação, de exploração, né, de usura, do juros sobre juros e geração de dinheiro como débito e crédito, ele está fadado a mudar? Está fadado a acabar isso? Você que é da área, conta um pouco para nós. Ah, Cleiton, eu acho que assim, primeiro eu acho que a gente é legal aterrissar as coisas para a vida prática, né? O que que significa no nosso dia a dia? Porque senão a gente fala muito do genérico e a gente não traz para o nosso dia a dia, né? O que que significa do dia a dia nosso a gente estar desconectado da natureza? Vou fazer uma pergunta para quem está assistindo a gente. Quem aqui trabalha sentado? E já notou que de repente o sedentarismo bateu na porta? Quem, quem mora em cidade que não tem tanto sol, já notou que a vitamina D cai? Cara, o que que significa conectar com a natureza? Que momentos da sua semana, no seu dia a dia, você está na natureza, né? Se expondo à luz do sol, se organizando para estar em movimento, para estar conectado com o teu corpo, né? Para ter esse balanço também de entender que se a gente está acumulando gordura no corpo, é um desbalanço também, porque a gente está consumindo mais do que a gente está gastando. Então, começando nesse lugar do nosso corpo e aí indo um pouquinho mais para o macro, né? Hoje é o segundo dia de um dos encontros mais importantes globais de economia, que é o Fórum Econômico Mundial, né? Que está acontecendo na Suíça, em Davos, que ontem tinham 60 líderes de países e diz que esse é o fórum econômico mais cheio dos últimos tempos. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo uma enorme crise global. E aí a gente tem uma posição privilegiada em termos de Brasil, porque a gente não tem temperaturas tão extremas assim, como um frio extremo que a gente depende de uma energia e custo muito alto, porque a gente é autossustentável em energia. A gente tem uma fonte de, né, nossa energia é muito limpa e tudo mais, mas essa não é a realidade para todo mundo, né? Quando tem uma guerra na Ucrânia, impacta toda a Europa, né? Na Rússia, impacta toda a Europa. Então eu acho que assim,
a gente está vendo, e a gente está vendo aqui também no Brasil, né, com essas altas temperaturas, que está todo mundo indo correr atrás de comprar ar-condicionado e tudo mais, que a gente está num caminho não sustentável. Só que como que é tornar o caminho sustentável? E aí, Cleiton, eu acho que eu vou voltar essa para você, porque para mim começa com a gente individualmente, né? Porque quando a gente fala dos países, da economia, parece que é um troço lá longe, da gente. Então, como que é, né? Como que a gente pode começar? Uau. É, eu costumo dizer que todo trabalho focado no indivíduo, focado nas relações, que não olha para o impacto no coletivo e no todo, ele não é um trabalho eficiente. Porque esse processo de separarmos, como eu estava comentando, né, que é tão importante, ele tem um momento, né? Ele precisa ter método, começo, meio, fim, entender quando nós fazemos isso e, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo uma vida conectada. Né? Nós somos aqui um ser que, ao mesmo tempo que eu falo em mim como um indivíduo, eu sou o líder de trilhões de células aqui dentro de mim. Né? Então, nesse movimento, olhar para as coisas que são realmente possíveis. Né? Então, se você mora dentro de uma cidade, dentro de um apartamento, né, você tem uma plantinha ali que você se conecta, que você cuida dela. Né? Você consegue ir para além do ar-condicionado, como você citou, né, Carol? E perceber como que está a temperatura do planeta nesse momento, sabe? Olhar para essas interrelações, né? Porque é desse lugar de relacionar-se e de trocar que nós trabalhamos o desenvolvimento humano, né? Que nós efetivamente é, é, avançamos nesse lugar de desenvolvimento humano. É através desse lugar de entender o quanto que a gente está desmatado enquanto pessoas, né? Porque esse conceito do reflorestamento humano, ele serve para humanos desmatados. E todos nós, em algum momento, que vivemos em sociedade, que vivemos nas cidades, sofremos um desmatamento em algum momento. Né? Ou já estamos meio árido, ou até desértico. Precisando fazer esse olhar, né? Não só para essa natureza fora, mas para essa natureza dentro, né? Do que eu estou me nutrindo? Que comida é essa que eu estou colocando para dentro? Faz sentido com as minhas escolhas? Faz sentido com o que eu quero realizar no mundo? Né? Porque se eu estou comendo muito ultraprocessado e estou querendo ter muita energia para fazer algo, é incoerente. Né? Qual é a qualidade das minhas relações, das minhas trocas, dos ambientes onde eu transito, né? Qual é a qualidade dos meus pensamentos que se transformam em sentimentos? Porque a nutrição, ela abarca muitos níveis, né? Então, quando a gente começa a olhar para isso e olhar para as nossas trocas cotidianas, né? Porque a economia é pautada na troca. Então, essa economia que nós estamos vivendo hoje, ela faz sentido? Como que eu posso olhar para isso a nível micro? Né? E aí eu devolvo essa pergunta que você me trouxe, né, Carol? Porque nesse lugar, a gente está vivendo de uma dessa forma que está arranjada a sociedade hoje, que eu me coloco nisso. Como que eu posso, com pequenas atitudes, né, ir transformando isso e entrando nesse lugar de um novo modelo? É possível? Faz sentido isso que eu estou falando, Carol? Acho que faz total sentido e eu acho que, primeiro, né, começa com a gente, da gente olhar que rebalanceamento que a gente tem que fazer sobre, cara, as nossas vidas, fazer uma releitura das nossas relações, né? A nossa relação com o nosso corpo, a nossa relação com os outros, a nossa relação com a natureza.
E entender o que que a gente precisa alinhar disso. Então, acho que esse é um primeiro passo, né? Não tem como começar fora, não tem como criticar fora, se a gente não der os nossos passos. E aí, eu acho que tem um grande tema, ultimamente, que a gente dá os nossos passos, mas a gente acha que a gente está sozinho nessa, né? Eu estou vendo aqui o Luiz contando um pouquinho sobre a questão que é um tema que chama o coração dele, que ele é biólogo, e ele está falando das árvores, e a gente se sente sozinho, né? Porque eu fico olhando, olho para as árvores e só eu que não estou vendo árvores nativas na minha região, e quando falam de paisagismo vão para exóticas, e cada um de nós, a gente, no nosso tempo, a gente carrega uma inquietação, né? A inquietação tem a ver com as emissões de carbono, o meu tem a ver com a desigualdade, né? Da gente olhar e falar, não é possível alguém andar de carro blindado, porque a gente não resolve o problema-chave, que é a pobreza, que é a desigualdade, porque aí ninguém precisa andar de carro blindado e as pessoas podem andar livres nas ruas. Então, assim, quando a gente está sozinho, é muito triste, porque a gente se sente isolado. E eu não sei se para todo mundo isso está claro, o quanto a gente foi privado das relações na pandemia e o quanto isso afeta a gente enquanto ser humano. Porque ser humano é feito de relações. Ser humano é feito de troca. Então, assim, a única maneira de conseguir isso é se conectar em comunidade. Porque quando eu ouço a sua história, Cleiton, de nossa, o Cleiton recebeu algum chamado dentro da jornada dele de formar uma comunidade para repensar toda essa parte, ele está chamando isso de reflorestamento humano. Eu olho e falo assim, nossa, como isso é parecido com o que eu estou fazendo agora, que é transformar minha mentoria, que era só individual, em coletivo, porque as pessoas estão completamente desconectadas. Como que a gente faz amigos na idade adulta? Mas como que a gente faz amigos e tem as conversas que importam? Porque conversas fazem e formam a nossa realidade. Então, quanto mais ricas e nutritivas são essas conversas e essas redes de contatos, mais ampla, mais diversa e mais inspiradora vai ser a nossa realidade. Sim, é isso. Eu gosto muito de uma frase da Eva Pierracos que diz que até mesmo uma relação ruim é melhor do que qualquer nenhuma relação. Porque esse é o lugar de grande aprendizado, né? E sustentar essa troca com os diferentes. Porque é desse lugar que nós recebemos valores, atributos, informações que nós mesmos não temos. E que, às vezes, como você mesma disse, né, Carol? A gente vê reverberando ali algo que está acontecendo aqui. E é muito bonito ver essa sincronicidade, né? Porque isso é algo que está borbulhando no mundo nesse momento. Essa necessidade de mudar os paradigmas, mas olhando para a raiz dos problemas. E não só para a superfície, né? Não só é, é, andando de carro blindado, né? Que nem você trouxe o exemplo. Porque, por exemplo, o próprio exemplo que o Luiz traz, né? É, essa ideia de árvores exóticas plantadas nas casas, nas cidades, é uma ideia que origina de uma sociedade que via o plantio como sustento, como subsistência, e aí a mostra de que não, eu sou rico, olha, eu tenho dinheiro, eu não preciso cultivar alimento na minha casa. E aí as cidades passaram a ter esse padrão, sendo que hoje, quando a gente olha para isso e questiona um pouco, fala, poxa, as ruas não podiam ser de árvores frutíferas condizente com a rede elétrica que está ali, então não precisa ser um pé de abacate que vai ter que dar poda, mas um pé de acerola, sabe, um pé de laranja, e ter comida abundante, disponível, sabe? Por que a gente não está se unindo para fazer esses questionamentos? Isso é muito importante. Então, quando eu vejo a Carol lá, trabalhando com nova economia, e eu olho para aquilo e falo, meu Deus, aquilo é totalmente coerente com o que eu estou falando aqui de reflorestamento humano, sabe? A gente precisa estar junto conversando sobre essas coisas.
né? Então, eu quero te ouvir um pouco mais, Carol. O que que para você é reflorestamento humano? Me conta. Como que chega aí essa ideia? Como que isso te atravessa? E eu acho que é muito legal, né? Quando a gente fala de reflorestamento, a gente fala de floresta. Mas eu queria convidar a gente a ver floresta como algo mais amplo, né? Floresta é uma cadeia de vida, né? Não são só árvores, né? São todas as relações que estão dentro dela, né? Então, os ecossistemas, é tudo isso, né? Quando a gente fala de reflorestamento, a gente também está falando de vida, né? E olha que sincrônico, né? Dois outros sinônimos para reflorestamento. Um é regeneração, né? Que é trazer de novo a vida, uma maneira da gente enxergar isso. E um outro, para trazer sempre exemplos da economia e do que está lá fora, né? Na linguagem da economia, o tema do encontro desse ano anual do Fórum Econômico Mundial é reconfiança. Reconstruir também é um sinônimo mais mecanicista, né? Mais técnico para regenerar, para colocar a vida. Né? Eu acho que daqui a alguns anos o tema do Fórum Econômico Mundial vai usar mais as palavras ligadas à vida, porque eles estão conversando muito sobre sustentabilidade, transição energética e tantas outras coisas ligadas à vida, né? À natureza mesmo. Então, assim, eu acho que é uma troca de paradigma mesmo, né? Da gente olhar e falar, tá, mas o que que é? O que que significa a vida, né? Quanto que eu me sinto vivo, né? E começar a entender que momentos são esses, né? E aí, para mim, por exemplo, eu me sinto viva quando eu estou na natureza. Eu me sinto viva quando eu estou em conversas, que eu converso sobre ideias, e não que eu sento para falar de fofocas de pessoas, né? De projetos, de sonhos. Eu me sinto viva quando eu vejo as pessoas realizando sonhos. Eu me sinto viva quando eu uso instrumentos, como por exemplo essa rede social, para chegar em lugares que eu nem imaginava chegar, né? Acho que a grande história eu sou a pessoa que falava de nova economia aqui e fui trabalhar no Ministério da Economia. Olha o poder disso, de uma pessoa. Então eu acho que é esse grande resgate, né? Da gente resgatar a nossa vida, da gente resgatar o que dá brilho no olho e a gente resgatar também o nosso poder. E a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente só consegue fazer isso no coletivo. E aí, por isso a comunidade do Clayton de reflorestamento humano, por isso a minha mentoria coletiva. E você falou, né, que qualquer relação, até uma relação ruim, é uma relação. Eu diria que qualquer relação tem um aprendizado. Às vezes a gente aprende o que não fazer, mas a gente saber discernir que relações boas que a gente quer estar, que lugares que a gente quer, porque assim a gente não tem tempo infinito. Então, assim, para mim, o começo desse ano, e é uma coisa que eu até quero falar um pouco mais aqui e gravar vídeo, é sobre encerrar ciclo, a gente parar de carregar é, mochilinhas que a gente carrega de não perdoar a gente mesmo e as pessoas, relações que dataram porque a gente mudou, então a gente ir para outras e criar outros espaços. Então eu acho que o reflorestamento é um pouco sobre isso, a gente ter esse olhar mais amplo sobre vida e sobre o que faz nosso olho brilhar de verdade. Uau, muito bom. Que delícia, querida, te ouvir. Olha, precisamos conversar muito, viu? Sobre esses assuntos. Sobre esses assuntos. Olha, hum, é disso, sabe? É disso que se trata, Carol. Uma vez conversando com um amigo indígena, né? Ele e as pessoas ali falando, né? Que a gente precisa proteger o meio ambiente, a gente precisa proteger a natureza. Esse amigo virou para mim e falou assim: eu não entendo vocês, Juruá, sabe? Que querem proteger a natureza como se ela fosse algo fora de vocês. Eu sou a natureza querendo proteger a si mesma, sabe? E eu dei muita risada aquele dia e falei: olha, é isso, né? É isso. É algo muito simples, né? Esse lugar de conexão com os nossos ciclos, sabe? De conexão com os nossos desejos, as nossas necessidades, sabe? A forma como a gente sente, como a gente vê o mundo. E trazer para perto de nós aquilo que a gente precisa para ser a gente, sabe? Essa é uma virada de chave muito grande, assim, que eu venho tendo em relação à economia, em relação à forma como eu vejo o dinheiro mesmo, né? Que antes eu
via muito como aquela forma, nossa, preciso pagar esse dinheiro saindo dessa conta e tal. E aí eu comecei a olhar e falar, não, pera, o que que eu preciso para ser o Clayton? Poxa, eu preciso disso aqui, ó, para eu existir e fazer no mundo aquilo que eu tenho a oferecer para o mundo. E aí o dinheiro que começou a sair de mim, começou a sair de uma outra forma, sabe? Eu comecei a abençoar as pessoas com o meu dinheiro, sabe? Eu comecei a ficar feliz de estar tendo aquele gasto, e falar, meu Deus, olha, isso aqui faz muito sentido, sabe? Eu pagar essa terapia, eu comprar esse alimento, eu usar esse recurso, eu comprar esse bem material. Poxa, eu preciso disso para ser quem eu sou. Mas isso nasceu de uma investigação da minha necessidade, do que me faz me mover, do que faz com que eu seja eu de verdade, sabe? Então, é isso. A gente possa aprofundar essas conversas mais e mais e mais e mais. E vocês que estão seguindo a gente, aí, que estão Cleiton, acompanhando essa conversa, entra aí no perfil dessa mulher e segue ela, gente. Que ela fala muito sobre isso. Fale, Carol, quero te ouvir mais. não, Cleiton, eu acho que assim, a gente está encaminhando para o finalzinho, hoje acho que é só um aperitivo, e eu acho que a gente também tem que usar essa rede como aperitivo, né? Quem quer se conectar com a gente, quer saber um pouco mais, o que eu falo muito, né? Um curso, uma palestra, às vezes não é sobre o curso, é sobre quem você vai encontrar, é sobre o que que você, como que aquilo vai te transformar. Então, assim, hoje é um aperitivo, né? A gente tem muito mais, a gente aprofunda muito mais. Nos nossos perfis tem muito conteúdo também, mas eu acho que tem uma história de ter uma troca mais profunda com a gente. Então, quero fazer meu convite aqui e sei que também você quer explicar um pouquinho a tua comunidade, Cleiton, e eu acho que isso é super importante. Então, assim, bom, eu tenho uma jornada de desenvolvimento de pessoas desde que eu era muito jovem na minha carreira e isso tem também a minha jornada de autoconhecimento. Desde 2018 eu mentoro pessoas e de maneira individual e esse ano eu estou abrindo a primeira turma de mentoria coletiva. Ela começa depois do carnaval, na última terça-feira do mês. É uma oportunidade única. Quem ainda não experimentou os processos e a potência dos processos em grupo, vamos conversar. Me chama depois dessa live, me manda uma mensagem que eu marco uma conversa com você de meia hora para explicar o que que é mentoria, para entender o que que é isso, né? Porque às vezes esses termos, né? Comunidade, mentoria, reflorestamento, etc., eles parecem longe. Mas na verdade é como que a gente coloca mais vida nos nossos dias, como que a gente se realiza aqui, como que a gente perde o medo de ser quem a gente é, né? De ter a falar a partir da nossa voz. Então, eu tenho esse super convite também para formar uma rede. Então, eu começo com isso esse ano como agenda, depois eu relanço uma comunidade minha, que é o Clube da Nova Economia, para quem quer estar perto e quer saber, porque eu estou sempre pesquisando e eu entendo que é a história da gente trocar nesse formato que é o que mais funciona. E queria que você apresentasse também aí a tua comunidade, Cleiton, para a gente ir encaminhando aí para esse finalzinho. A comunidade de reflorestamento humano, ela nasce desse olhar, né, de vida em comunidade, que é algo que nós desaprendemos a fazer. Então, trazendo o reflorestamento humano, essa reconexão com os ciclos da natureza que nós somos, dentro e fora, né, para que a gente olhe para ciclo circadiano, horários, né, que o nosso corpo está disposto a fazer o quê? Né? A olhar para os ciclos lunares, que as mulheres estão muito conectadas, né, com o ciclo menstrual, mas os homens também. Então, como que a gente traz isso para a nossa vida de forma muito prática, muito objetiva e muito simples, né? Para que a gente olhe para as estações do ano, então se alinhe com a preparação para essa estação que está por vir. Porque às vezes uma doença respiratória não é no inverno que nós vamos tratar ela. Ali a gente vai fazer o apagar incêndio, a emergência. Mas na interestação verão-outono é que nós preparamos a nossa saúde para lá no inverno não adoecer. Então, a comunidade de reflorestamento humano funciona como um lugar para nós
estarmos conectados com outras pessoas, fazendo esses ciclos, essas depurações, essas limpezas, essas desparasitações, né? Olhando para a nossa saúde, olhando para o nosso emocional, conectado com esses ciclos da natureza e fazendo isso junto, né? Fazendo isso com outras pessoas que, ao trazer essas partilhas de como está sendo esse processo, nós aprendemos muito. Porque a gente olha para coisas que sozinhos nós jamais conseguiríamos fazer. Então, o que eu estou fazendo com a comunidade é garantir que eu ancore esse lugar, que é uma prática constante na minha vida, né? De conexão com os ciclos, de conexão com a natureza, e dar um entregável ali para a comunidade, que é a prática de meditação, né? O que é a ciência da meditação com método, com objeto, com uma linha condutora que nos leva a esse lugar de conseguir realmente meditar de maneira muito simples, né? Não teórica, mas sim de forma prática. Então a comunidade é um espaço que busca que a gente se conecte, sabe? Para além, não é curso, não é conteúdo, mas é um espaço para que a gente possa trocar e permitir que emerja dali, né? Que a gente construa relações com propósito, desse lugar de maior pertencimento que pode existir, que é o pertencimento com a natureza, com Gaia, com esse planeta Terra que nós vivemos. Então, deixo esse convite para todo mundo que está passando por aqui, vindo pelo perfil da Carol, vindo pelo meu perfil. Acessem esses conteúdos, sabe? Nos nossos perfis tem muito conteúdo, vocês conseguem ir buscando e saber mais, né? E se aprofundar mais. E vamos ter que marcar outra conversa, Carol, para a gente conversar mais. Acho que vou fazer o convite que para mim é o convite do que está vivo esse ano, assim. A superficialidade, ela não nutre a gente precisa de algo mais profundo. Então, é muito legal se conectar por meio de uma live, mas depois a gente ir para, né, ir para a prática, ir para a comunidade do Clayton, para quem se sentiu chamado aí da mentoria. Então, vamos conversar, porque é isso, esse é o tema do momento, né? A gente só vai começar a olhar para a gente mesmo quando a gente escolher dar esses passos. Então, eu agradeço muito pela troca, Cleiton. Acho que é muito legal a gente ir se conectando, sabendo que tem muita gente olhando para os mesmos temas que a gente está vendo. Mas vou terminar com um provérbio que diz: saber e não fazer não é saber. Então, o fazer tem que estar nisso tudo, gente. Muito obrigada. Isso. Carol, querida, agradeço imensamente pela sua presença, viu? Saúdo a sua generosidade de estar aqui fazendo essa live comigo. Em seu nome, eu honro sua ancestralidade que permitiu você estar aqui compartilhando o bem mais precioso que você tem, que é a sua presença, seu tempo de vida. Então, agradeço imensamente, querida. Vou querer fazer outra live com certeza com você. E finalizo falando sobre, reiterando, né, que é só no profundo que nós conseguimos fazer transformações, sabe? E esse lugar de profundidade, ela é um lugar que nos pede essa constância, essa continuidade, sabe? Alinhado aos ciclos da natureza dentro e fora de nós, é muito mais fácil para que a gente vá sem pressa, mas sem trégua, tá bom? Então fica o convite aí para vocês. Um beijo enorme nos corações de todos vocês que passaram por aqui. Carol, querida, vamos conversar muito ainda. Um beijo. Obrigada, Cleiton. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.